Entrevista do dia. Muito bem, 8h20. Quem está aqui no estúdio da Jovem Pan com a gente é o candidato a prefeito pela coligação Araçatuba na direção certa, PL e DC, Democracia Cristã, Lucas Zanata. A entrevista terá 45 minutos ininterruptos. Eu vou colocar aqui no meu celular o cronômetro. Lucas Zanata, eu vou te orientando em relação ao tempo, à medida em que ele for passando. Bom dia, tá tudo bem com você? Bom dia, obrigado Marcelo pela oportunidade. Imagina, vamos lá. Na sua concepção, liberado o cronômetro, na sua concepção, Lucas, atualmente qual é o principal problema de Araçatuba na gestão pública e o que você propõe para solucioná-lo? Bom, antes de falar, Marcelo, eu quero aqui dizer da alegria que eu tenho hoje, e falar de algo bom antes de falar dos problemas da cidade, porque hoje é aniversário da minha esposa, da Priscila, que eu sei que está acompanhando. Eu quero aqui desejar parabéns para ela, já cumprimentei ela hoje cedo já, e tenho orgulho, eu tenho um ótimo casamento, e estou muito orgulhoso da esposa que eu tenho. Maravilha. E Parabéns, me deu o Priscila, meu hein? filho, que eu amo demais, que é o Gianluca. Muito bem. Então, assim, é uma relação que eu tenho alegria de viver esse casamento. Vamos lá então, agora sim, problema. Problemas. Problema da gestão municipal, qual é o principal? O principal hoje, descaradamente, é a saúde. Isso aí todo mundo sabe. Não tem um araçatubense hoje que não reconheça o caos, inclusive a própria administração. Sabem que não foi de uma hora para outra que isso aconteceu, foi sequências de erros e de problemas de decisões. Marcelo, se você explicar para qualquer pessoa fora de Araçatuba que uma cidade como essa, com mais de 200 mil habitantes, tem um só pronto-socorro, qualquer pessoa estranha acha ridículo isso, e foi defendido pela prefeitura até chegar ao período eleitoral. Entendiam que isso era viável, correto, certo, porque eles têm o melhor projeto que existe. E o caos se instalou, não foi à toa. Marcelo, quando decisões dessas acarretam em mortes, foram mortes que infelizmente poderiam ter sido evitadas por várias situações que nós já sabemos, infelizmente. Quantas notícias você deu, e nós passamos na Câmara, né, ali situações horríveis, chatas, tristes, né, de saber e ver o que está acontecendo, e um empenho brutal da Prefeitura, no caso mais assim emblemático da CPI, para defender a campanha do Borella. O prefeito mandou a bancada retirar a voto. O que faz um vereador que assina uma CPI retirar voto? Pressão política, porque tem acordo, que é uma decisão vergonhosa. Eu acho que todos os vereadores que fizeram isso, né, de assinar a CPI e retirar depois da assinatura, eu não sei como que eles encaram as pessoas e explicam isso. Acho que o parlamentar tem que dar esse posicionamento, porque ele tem vida pública. Né, ele tem que se posicionar. Qual é a razão? Ele acha que não precisa? Então, a situação que nós vivemos hoje na saúde, e quando as pessoas me perguntam, até ontem no debate eu falei isso, né, qual que é a minha proposta? Eu falei, é simples. É só reabrir o que o dilador fechou. O dilador, ele corroeu a saúde de Araçatuba. Ele conseguiu diminuir, ele conseguiu fechar vários instrumentos de saúde, isso é inegável. Olha o Hospital da Mulher. Nós tínhamos 100 partos por mês ali. Nós tínhamos todo um acompanhamento, um hospital viável. Você lembra da alegação? Que o hospital dá prejuízo. Assim... É tão ridículo, mas não chega a ser mais ridículo do que o comentário lá dos respiradores, que não adiantava investir, porque a cada 10 pessoas, 8 morriam, então não se investia em respiradores. Lembra quando ele falou isso? Uhum. Então, assim, é uma desconexão imensa com a necessidade das pessoas. Né? É um pensamento que não dá para entender como um gestor público depois de 8 anos. Lógico, agora é período eleitoral, eles vão reabrir, vão fazer um novo pronto-socorro no período eleitoral, como se as pessoas fossem idiotas. Como que se o cidadão já não percebesse as manobras eleitorais antigas, faz 20 anos que isso já não dá mais certo. Né? Então, propor mudanças daquilo que você fez no período eleitoral só cola para idiota. Então, assim, é impressionante quando ainda batem nessa tecla e de reabrir tudo isso, voltando, o Pronto-Socorro de Santana, Pronto-Socorro São João, as UBS, deixa eu te contar uma coisa, Marcelo, 85% da demanda da saúde de uma cidade, conforme o Ministério da Saúde, tem que ser sanada nas UBSs. Você sabe qual é a efetividade da saúde pública de Araçatuba nas UBSs? 50%. Isso é uma questão de gestão, não é de quantidade.
e nem de equipe. A equipe, sim, algumas estão faltando profissionais, mas a diferença de 35% é gestão, é capacidade técnica. Por quê? Entra um problema que muitos sabem. O excesso de cargos de vereadores e políticos dentro da saúde, de toda a estrutura municipal. Isso é um câncer político, é um vício político que vem se alastrando no Brasil, no Estado, em Araçatuba. Ah, mas em todo lugar é assim. E nós vamos continuar com isso que não presta? Não dá para se nivelar É um discurso pobre, sabe? Uhum. E a gente sabe o quanto que isso prejudica. Por quê? Quando você tem indicações políticas em cargos técnicos, eu garanto para você, o resultado é caos. Só que o que acontece? Para ter apoio político eleitoral, eles dobram a aposta nisso. Então não tem como alguém mudar e dizer que vai fazer uma gestão nova, se ele vai ter que carregar mais ainda. Para você lançar um cara novo, que é o caso do Borella, você tem que distribuir mais. Porque a turma que quer estar com ele, que quer apoiar, ele sabe que a conta é mais alta. É um cara desconhecido. E tudo isso custa mais. É como um produto. Você vai lançar um carro novo, eles vão gastar mais propaganda. E tudo é mais caro. Então sabe que o grupo político vai requerer mais disso. E aí você vai ter que ter mais cargos ainda. Mais pessoas participando desse filão. Que é horrível isso. Então quando você diminui e põe cargos técnicos, pessoas técnicas em cargos técnicos, e eu garanto, eu vou auditar todos esses contratos. Eu tenho citado vários problemas de contratos do pronto-socorro que já são apontados pelo Tribunal de Contas como irregular. Marcelo, e ouvintes, como é que pode? Você sabe o que é contrato emergencial? É você fazer uma contratação no poder público sem licitação. Você declara uma emergência e contrata. Faz 2 anos que o contrato do pronto-socorro é emergencial. Depois de vários problemas, inclusive desvios do que já foi apontado na justiça, ainda permanece um contrato emergencial. Agora, o que é isso? Como que vai dar certo dessa forma? Então entenda, quem hoje carece de todo esse apoio de bancada, esse apoio imenso de políticos no entorno, é para ocupar espaço. É para poder ter gente lá dentro. E garanto para você, quando é político o interesse nos cargos técnicos, eles não são qualitativos. Eles vão corroer a qualidade do serviço. Então, essas mudanças, elas são significativas. Porque prometer que vai abrir, que vai fazer, todos prometem. Por quê? Porque é período eleitoral. Prometer é fácil. Agora, a forma como vai ser feita, essa é a diferença. Quero aproveitar a sua fala para dizer o seguinte: li todos os programas de governo, mais de uma vez, inclusive, e aí na apresentação do seu programa, Lucas, tem uma frase que me chama a atenção. As propostas visam otimizar a gestão pública, reduzindo a burocracia e aumentando a eficiência dos serviços prestados. Então isso, estou imaginando aqui, tem relação direta com essa sua proposta de reduzir o número de secretarias e cargos comissionados. Isso. Vou fazer isso. Veja bem. Pelo menos nós vamos reduzir 6 secretarias. 6 secretarias. Pelo menos. Por quê? Nós temos 19 hoje. Eu dou esse exemplo porque é um exemplo emblemático. Toda vez que eu falo, a cara do cidadão é aquela cara assim fica indignado, tá? Eu quero perguntar para você, ouvinte, pode mandar aqui até no ao vivo, aqui no chat da rádio. Me dá uma razão de um custo de 4 milhões de reais por ano, Araçatuba tem uma secretaria de turismo. Qual é a razão? É para quê? Para tocar prainha? Para trocar o zoológico? O PEBA? É por isso que eles gastam 4 milhões para gerir isso? Lembrando, o secretário é o mesmo do desenvolvimento econômico, Laerte, político, articulador político, não tem nenhum histórico técnico de turismo. Amigos policiais do Borella lá dentro. Então assim, por que custa 4 milhões uma secretaria de turismo? Qual é o turismo que eles estão desenvolvendo na Araçatuba? Lembrando, viu, Marcelo, te contar uma coisa. Araçatuba está como município de interesse turístico. Recebe 600 mil reais por ano do Estado para poder emplacar, para poder dar sinalização ao turismo. Você tem visto essas placas? Você tem visto? O ouvinte, você tem visto essas placas? Já faz tempo já, faz alguns anos que eles recebem. Só que por que tem essas secretarias? Para poder manter os apoios, os acordos, quem está lá. Aí cria-se, e lógico, sempre dá um nome bonito. Não, porque nós vamos desenvolver. O turismo em Araçatuba é da iniciativa privada. E aquilo que é básico, que o poder público deveria dar, que é o quê? Estrutura, áreas de lazer que poderiam gerar turismo. Não tem.
Não tem, porque quando você fala de lazer, veja bem, imagina um valor desse investido nos parques. Imagina o zoológico um parque, Lagoa da Miguelão um parque, a Fazenda do Estado um belo parque no centro da cidade, o PEBA com uma estrutura real. Você imagina que isso ia impactar o lazer, o cidadão aratubense teria lazer e impactar o turismo. Quando nós vamos para Curitiba, e tenho ido a Curitiba há algum tempo, meu irmão morou lá um período, qual que é um dos passeios principais do turista e do cidadão curitibano? São os parques. Tanto que você tem um ônibus rodando. Isso mudou a cidade. Você sabia que anos atrás, Curitiba era uma cidade, dormitório para quem viajava para o sul? O que mudou? Política. Política de turismo. Porque Araçatuba tem uma gastronomia excelente, tem um bom comércio, é uma cidade agradável. Essa cidade é maravilhosa. Só que é brincadeira você pensar que eles estão falando em Secretaria de Turismo e que não faz nada e custa milhões por ano. Mas por quê? Acomodação de cargo político e apoio. Então é um dos exemplos. Nós queremos juntar outra que eu cito. Por que existe? Se você tem já a Secretaria de Assistência Social, a Secretaria de Participação Cidadã, é para distribuir cesta básica. O que tem que ser distribuído, sim, mas não precisa criar uma secretaria e encher de cargo de político lá dentro. Então, essa estrutura corrói. E quando isso acontece, além do cidadão, sabe quem sofre também? O funcionalismo público. O servidor concursado. O cara capacitado que tem que trabalhar dobrado para fazer o serviço desse, que não tem competência e está lá com preocupação política. Detalhe, ele está lá seguro, sabe por quê? Porque ele é cargo de político. Entendeu? Então, só para fazer uma conta para você aqui, Marcelo. Vamos lá. Das 6 secretarias que nós pretendemos fechar. Eu até tô lendo aqui no programa de governo, participação cidadã, você falou, junta com assistência social. Isso. Comunicação, administração e governo passam a ser uma só. Isso. Desenvolvimento econômico, turismo e agronegócio, uma só. E segurança e mobilidade urbana, outra. Você vai extinguir ou juntar? Vou juntar. Vai juntar. O profissional da área, tal, esse aí pode ficar seguro. Por quê? Porque eu preciso do profissional competente. Quem vai dançar? O político lá dentro. Esse vai dançar. Então quem está aí, está no cargo porque é garantido do vereador, do prefeito, do partido, esse vai dançar. Esse aí não me interessa. Quem me interessa? O competente. Perfeito. O técnico. O que sabe fazer. Então quando eles falam, e já vi meus concorrentes falar assim, você não tem articulação política, você quer governar sozinho. Não quero governar sozinho. Eu quero governar com gente competente. Eu não quero governar com conchavo. Eu não quero contrapartida política para poder governar. Isso não. Agora o técnico qualificado, esse aí eu garanto para você. Eu preciso dele, é diferente. E sim, eu não vou governar sozinho. Eu vou governar com gente competente. Isso é muito diferente. Com menos cargo, e como você está dizendo, gente competente, reduz um pouco. Né? Mas eu falar, fazer a conta que eu ia fazer para você. Mas dá para... Só dos secretários. Tá? Eu não vou falar da estrutura, eu não vou falar do chefe de gabinete, eu só estou falando o valor de secretário, dos 6, tá? Em um ano que eu vou extinguir, que vão juntar e vão deixar de existir esse secretário, a economia é de 2 milhões e 100 por ano. Em 4 anos, 8 milhões e 400. É boa parte do asfalto de Taveira que eles estão financiando. E aí se juntar secretário, chefe de gabinete, assessor executivo, ouvidor, porque todas as secretarias têm... Custo de estrutural da secretaria e tudo mais. Então esse é um valor milionário só nessa readequação administrativa. E eu garanto, vai melhorar a qualidade. É isso que eu ia perguntar. Vai melhorar a qualidade, lógico. Diminui. Vai ter porque mais a hora que você eficácia? pega vamos falar do turismo de novo. Você pega um turismólogo, cara especializado em turismo, e põe ele na pasta de desenvolvimento econômico, ele vai trabalhar tecnicamente em conjunto com a iniciativa privada que promove o turismo de fato. Então esse custo, esse valor a mais, nós vamos investir em infraestrutura, como eu disse, transformar parques. Araçatuba nós temos uma bênção. Os parques existem. O que falta é infraestrutura. O duro é se nós não tivéssemos. Se nós não tivéssemos o zoológico na Zona Norte, se nós não tivéssemos ali no centro a Fazenda do Estado, se nós não tivéssemos ali no início da Zona Leste o PEBA, nós temos a estrutura, a natureza dentro da cidade, falta infraestrutura. Muito bem. Ô Lucas, eu não sei se você tem, eu recebi um documento dias atrás e aí fiquei lendo, mas é o seguinte, um procedimento administrativo, né, e está aqui o seguinte,
existe um procedimento instaurado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo sobre a inconstitucionalidade do cargo de controlador interno ser ocupado por servidor não estatutário. E, na verdade, eu estou entendendo aqui, posso estar enganado, se algum advogado quiser me socorrer, esteja à vontade para dizer isso, para fazer isso, inclusive, existem outros cargos dentro da estrutura que estariam sendo ocupados por comissionados, sendo que deveriam, obrigatoriamente, por lei, ser ocupados por servidores efetivos. Então tem lá controlador, ouvidor, corregedor. Me lembrei destes. Você tem conhecimento disso, desta ilegalidade? E até onde eu li o procedimento, o ex-chefe de gabinete da prefeitura, agora candidato a prefeito, ele admite no procedimento que essas pessoas são comissionadas, sendo que a lei, direito público, você sabe melhor do que eu porque é bacharel em direito, quando ela não cita o que não pode ser feito, ele definitivamente não pode ser feito. Uhum. Ou seja, ele admite o erro e mesmo assim continuam essas pessoas ocupando os cargos. Você sabe disso? Vai ao encontro do que você fala, ou ao encontro do que você fala, de ter pessoas efetivas, concursadas, técnicas ocupando estes cargos? Sim, isso aí já o Tribunal de Contas vem apontando já faz alguns anos que a Prefeitura insiste em manter amigos dentro desses cargos. Veja bem, ouvinte, o corregedor, controlador, ouvidor, ele é um fiscal interno da Prefeitura. Então ele tem que ser isento. Agora, se ele é um cargo de confiança, como que ele vai ser isento? Olha, é matemático isso. Então se eu coloco um colega meu para me fiscalizar, amigo de carreira, como que ele vai me fiscalizar de fato? Ele vai passar pano, lógico. Por quê? Porque é colega, pô, não tem como. Sim. É justamente um conflito de interesse. Então o que a prefeitura vem mantendo, mesmo com o apontamento constante do Tribunal de Contas e esse inquérito do Ministério Público? Que não pode. Então o que eu pretendo fazer? Eu vou abrir concurso público para esses cargos. Pode ter certeza. Então o controlador, o corregedor, o ouvidor vão ser pessoas isentas, concursadas, técnicas qualificadas, porque vão ter que passar por um bom concurso público e aí, independente de qual governo esteja, elas têm a segurança do cargo para serem isentas e fiscalizar, para ser a fiscalização interna. Coisa que a prefeitura sabe há anos porque tem sido apontado. Porém, tem que manter os colegas, os acordos, os apoios lá dentro. E imagina o que seria o transtorno para eles ter um fiscal de fato lá dentro de tantos apontamentos de irregularidade que tem. Pois é, eu estou aqui com duas súmulas, para quem quiser ver, da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, súmula 157 e 158, falando da inadmissibilidade e da inconstitucionalidade desta situação. Muito bem, vamos lá. Vamos seguir porque já tem 18 minutos de entrevista, são 45 ininterruptas. Eu estou aqui conversando com o Lucas Zanata, candidato a prefeito de Araçatuba pela coligação Araçatuba na Direção Certa, PL-DC. Muito bem, você é o único, Lucas, dos 5 candidatos a prefeito que tem uma mulher como vice. Sem querer rimar, a Anice veio para sua campanha para somar na proposta e na gestão ou apenas para trazer votos? Outra pergunta, qual a chance de ela se tornar uma vice traída como Edna Flor? A chance é zero, sabe por quê? Porque a Anice é uma pessoa que eu conheço há muito tempo, é minha amiga, e muito mais. Foi boa essa pergunta, porque eu tenho falado em todos os lugares. Eu que sou a direita, a extrema direita, conservador, malvadão, raiz, e é bacana para as pessoas entenderem isso, porque é justamente pelas qualificações que ela tem. A Maria Anice é uma mulher negra, e eu falo a todo mundo, ela não está comigo porque ela é mulher e negra. Aqui não é cota, aqui é competência. É totalmente diferente. A Maria Anice, com 8 anos, começa trabalhando como doméstica, casa-se, começa a alfabetização dela mais tarde. Mesmo com toda a pobreza, ela deseja e continua lutando para estudar. Trabalha muito tempo como faxineira e trabalhava na portaria do tribunal. Com 48 anos, ela se forma em Direito.
E Marcelo, já tinha fez um curso de, não sei se você sabe disso, de técnica em enfermagem. Não. E depois de 5 pós-graduações, ela aposenta como diretora-geral do Fórum, abaixo apenas dos juízes federais. Caramba. E contra um projeto social maravilhoso que vem desde o Ritinha Prates. E quando as freiras deixam a Santa Casa, a pedido do bispo, ela assume a pastoral. Então, antes de ir para o Fórum, ela entrava às 11, ela ia para lá, para Santa Casa. Ali ela dava banho, cortava a unha, rezava, ouvia as pessoas. A Nice me completa em conhecimento. Eu estudei em escola particular, me formei nos Estados Unidos, tenho uma experiência de mercado financeiro, tenho uma experiência de agro, tenho uma experiência política. Ela vem de uma outra situação, veio da pobreza, cresceu, estudou, tem um conhecimento jurídico muito grande, tem um conhecimento social muito grande, tem um conhecimento de saúde muito grande e tem os mesmos princípios que eu, uma conservadora, uma mulher com história, com uma vida ilibada. Então é quando eu pensei, eu preciso de alguém que complete e que quando eu não esteja aqui possa realmente assumir com essa mesma visão, com esse mesmo comprometimento e qualidade. E eu acho que até se você olhar numericamente em cursos superiores ela tem bem mais que eu, então ela é uma pessoa extremamente competente. É do meu partido, não entrou para me dar horário de televisão, não entrou pondo dinheiro, é uma aposentada. E quando me falavam que era uma loucura eu chamá-la para ser vice, porque eu precisava de alguém conhecido, eu pensei que todos os conhecidos que eu conheço iam vir com uma turma toda para carregar para dentro da prefeitura, e você sabe que eu não quero, e tenho todo o tempo falando que eu não quero isso. E ela vem com um know-how, com conhecimento e uma simpatia assim fantástica. É impressionante o quanto que ela é competente e inteligente. Nós temos reuniões e a propriedade como ela fala dos assuntos sobre saúde, sobre assistência social, sobre direitos jurídicos. Então, pelo contrário, a Nice vem a somar e muito. Faz parte daquilo que eu tenho falado. Pessoas técnicas e competentes assumindo cargos. Deixa eu te perguntar, ela te fez alguma exigência? Porque, ao contrário do que você está dizendo, teve candidato a vice aí que, tudo indica, fez um acordo gigantesco para poder colocar o nome à disposição. E, vou assumir a segunda pasta que tem o maior orçamento de Araçatuba, e aí vai carregar toda a turma dele lá para dentro. Ela falou para você, Lucas, me dá a assistência social, me dá a saúde, me dá alguma pasta? Nenhuma. Nada. Justamente porque ela está comigo. Marcelo, eu sentei com a maioria dos partidos, tá? A maioria deles, até esses ditos de direita. Vou te garantir algo. Nenhum deles me perguntou o que eu penso da saúde, da educação, da mobilidade, do meio ambiente, nada. A única pergunta que eu ouvi deles foi como eu estava disposto a dar cargos e secretarias em troca de apoio e o tempo de televisão. Sério? Entendeu? Por isso que eu estou com uma pessoa como a Nice. Então eu não topo isso. A política, sim, por isso que está o caos. Ela é assim, por ser assim que está o caos. Então agora no discurso, no belo discurso que eu vou fazer, ou você, não cabe. Não cabe, porque sabe-se que através desses conchavos vão vir contrapartidas. E a Nice é uma pessoa fenomenal. Não houve, pelo contrário. Pelo contrário. A disposição dela... Bom, quem conhece ela sabe do que eu estou falando. Essa é a grande diferença. Sabe que ela não viria como nenhuma proposta dessa. Se caso houvesse qualquer menção disso, ela não viria. Porque ela foi convidada por outros, viu? E ela sempre negou. Ela já teve outros convites políticos. Isso ela não falou. Eu a conheci aqui no programa, ela veio, me deu entrevista, né, uma simpatia. E aí ela falou uma frase, inclusive, do marido dela, e eu guardei, seu Pedro Zucon. E aí ela disse o seguinte, que o marido dela repete com frequência: se não for para fazer o bem, o mal eu não faço. E nós já usamos como frase do dia, que a gente tem essa mania aqui de colocar uma frase no começo. Uma pessoa doce, muito bacana. Um abraço para dona Maria Eunice. Então você está aqui, ela deve estar rodando aí pedindo voto, né? Bem provável, nós estamos bem divididos. Que fôlego, hein, cara? Ela, se não me engano, tem 73. Mas foi muito bacana, um dia a gente estava numa reunião, a pessoa falou assim, e ela tá andando, hein? Ela e meu pai. Doutor Zé Carlos tá andando muito? Meu pai anda. Meu pai anda junto com o Rissato, os dois não param um minuto, eu fico impressionado. E aí um dia eu estava com a Nice numa reunião, a pessoa perguntou para ela, falou assim: mas Nice, você vai aguentar fisicamente? Ela falou: eu faço pilates todo dia. É mesmo? Aí sim. Foi o máximo a resposta dela. Muito bom, muito bom. Vamos aí para outro assunto, porque deixa eu olhar aqui o cronômetro, Lucas. Já estamos com 24 minutos, temos 21 ainda sobrando, tem tempo. Gostaria que você me dissesse então, embora eu já imagine a sua pergunta, mas preciso que ela fique
a sua resposta fique explícita. Você anda dizendo que, caso seja eleito, não vai compor bancada na Câmara. A pergunta é possível governar sem coalizão com os vereadores? Como os projetos da Prefeitura, nesse caso, seriam aprovados? É possível sim. A bancada ela pode ser ideológica, por ideias. Isso pode acontecer, mas aí ela tem liberdade. Eu quero trabalhar com essa liberdade. Ah, mas isso ninguém conquistou. Bom, ninguém conquistou porque tinha rabo preso em algum lugar. O que acontece é o seguinte, Marcelo, o cara não pode, tá, um prefeito, ter rabo preso com um grupo só. Por quê? Porque a partir do momento que ele faz isso, ele está vulnerável. Início do governo de Lador, quem era oposição virou bancada. Por quê? Porque ele veio, estava junto com o Chinelo, que você sabe, tá, já assumiu isso aqui, tudo mais, pôs dinheiro na campanha, recebeu o pagamento, só que isso, quando a turma viu, falou, não, você não vai dividir o bolo só entre vocês, tem que ser com todo mundo, não deu um mês, a oposição virou situação. Por que isso ocorre? Porque já tem algum rabo preso e os outros não permitem que seja apenas isso um privilégio de poucos. Quando que isso não ocorre? Quando você tem zero rabo preso. É a única forma. É radical. Eles me chamam de radical. Já ouvi eles falando. O Zanata tem um discurso muito radical. É radical mesmo, porque não tem jeito. Contra a corrupção tem que ser radical. Então, como que isso é possível? As pessoas usam muito aquela questão assim, mas olha, se você não fizer bancada, olha o que aconteceu com o Bolsonaro. O Congresso Nacional é totalmente diferente da Câmara Municipal. O Congresso Nacional ele consegue travar pauta, barrar orçamento. Tal. Ele tem uma força que a Câmara Municipal não tem. É totalmente diferente. Mas se você mandar um projeto e eles negarem, e eles rejeitarem. Bom, mas é uma questão de opinião pública. Eles vão ter que explicar o porquê eles são contra. Se eu estou mandando projetos que beneficiam o cidadão e tem uma publicidade disso, eles que expliquem porque eles são contra. Eles que expliquem para a população. Porque a população já não é mais boba como antigamente. Quando houve a tentativa da bancada de dobrar o salário de vereadores, dobrar o salário de assessores, aumentar o número de vereadores, foi pautas que eu combati. Você se lembra disso? Você tem dúvida que eles estavam com os votos contados? Não. Estava tudo organizado. Por que recuaram? Pressão popular. Eu simplesmente comuniquei à população, ela esteve presente lá em massa, e eles recuaram. Por quê? Porque a opinião pública hoje, o cidadão, ele sabe o que está acontecendo, ele participa da política. Então, podemos ter alguma derrota? Sim, podemos, é o preço da liberdade. Só que ficar compondo bancada, igual dessa forma vergonhosa que é hoje, que é uma bancada acéfala, ela faz tudo o que manda e nem argumenta o que faz, não dá mais. A população cansou disso. Olha o comentário que as pessoas fazem da Câmara Municipal hoje. Foi o que eu disse um dia lá, eu não lembro qual dessas votações aí que o prefeito mandou derrubar contra o interesse popular. Eu falei, é por isso que nós ficamos queimados. É por isso que a nossa imagem é manchada. Certeza. No mínimo, tenha condição de sustentar o que você faz. Pega o microfone e fala assim, eu sou contra a CPI, por isso. Eu assinei e tirei a assinatura, por isso. Porque a população não... Deixa eu falar uma coisa. Aquele político que a gente falava assim, o cara é político porque ele é o somebody love, vai, ajeita daqui, ajeita dali, tá acabando. O cara não pode ficar mais em cima do muro. O cara morno é o pior hoje na política. Certeza. É o pior. É melhor aquele cara que você sabe o posicionamento dele e ele defende aquela pauta, porque quando eu entro em embate com aqueles que defendem, por exemplo, quando eu fui e propus a proibição dos banheiros multigêneros, lembra disso? Para que não pudesse... locais definir um banheiro de uso comum, independente do sexo. Poderia entrar homem e mulher, tal, num banheiro. Não um banheiro de um sanitário só. Estou falando um banheiro de múltiplo uso, de várias pessoas usando. E aí todo mundo se diz conservador. Todo mundo. Só que na hora da votação eu perdi. Por quê? Porque não há posicionamento. É conforme a onda, conforme a ordem do prefeito, conforme a pressão lá deles. Então quando você tem isso, você corrói a política e a credibilidade. Agora eles vão ser livres. Se derrubarem propostas que eu enviar, eles vão ter que explicar. Só que esse é o preço da liberdade. Mas garanto, vou falar uma frase aqui que eu tenho falado para todo mundo. Se eles fizerem isso por pressão, tá? Pressão porque querem cargo, pressão porque precisam botar a teta, é simples. Quem aguenta mais? Quem deve ou quem não deve? Quem deve. Eu não devo. Eu aguento 4 anos. Muito bem. Agora nós estamos, Lucas, deixa eu olhar aqui, com 29 minutos de entrevista, ainda temos mais 16. Dá tempo. O assunto é
desenvolvimento econômico. Você fala ali no programa de governo em parque tecnológico, finalização da infraestrutura dos distritos industriais, estudo de viabilidade de um novo, inclusive, parque industrial, incubadora de empresas, coworking e centros de inovação e criatividade nos bairros. A pergunta é, dá para fazer tudo isso? Estou levando em conta o orçamento atual da Secretaria Municipal de Desenvolvimento do Trabalho, que é o segundo menor da Prefeitura, perdendo apenas a Secretaria de Governo. Dá ou não dá para fazer e como fazer? Bom, primeiro você começa com uma equipe técnica. Como eu disse, você sabe, eu não posso ter um ex-prefeito, articulador político do PSDB, que é o caso do Laerte, que é o secretário hoje de Desenvolvimento Econômico, no cargo técnico. Não dá. Tem que ser alguém da área, alguém que entenda de economia, desenvolvimento, indústria. Inclusive, o principal, que a gente vê pouca, quase nenhuma qualificação dentro da prefeitura, de projetos. Tem muito dinheiro que você pode, através de bons projetos, acessar do governo do estado, do governo federal, de bancos, inclusive projetos a fundo perdido. Tá? Então, no caso, você tem que ter pessoas técnicas qualificadas que saibam fazer, porque é necessário um grande investimento. Quando você reduz a máquina e você tira os excessos políticos, você, lógico, vai ter um alívio de caixa, mas você também tem que buscar apoio fora. Aí é uma questão de participação, de articulação. Por exemplo, eu tenho muito orgulho de ter recebido aqui a visita do Marcos Pontes, senador. Não me lembro de outro candidato ter recebido a visita de um senador. E é importantíssimo. Por quê? Porque através deles, do Salles, que é meu amigo que esteve aqui, amanhã o Eduardo Bolsonaro vai estar aqui em Araçatuba. Ah, é? Vai. Amanhã às 9h30 da manhã na Casa da Direita. Então, esse apoio político que eu tenho recebido, que é a maior bancada, faz com que a gente tenha acesso a recursos. Ao governador Tarcísio de Freitas, para poder trazer para Araçatuba. Só que não adianta você chegar lá pedindo... Não adianta hoje o político chegar lá e ele não tem projeto técnico. Não adianta. Não adianta ele chegar lá e falar assim, olha, eu quero. Por quê? Porque eu quero. Não adianta. Ele tem que ter um projeto viável, ele tem que ter uma previsão de gastos, ele tem que ter análise de crédito. É simples. Então, quando você tem uma equipe técnica, aí sim nós conseguimos gerar essa infraestrutura, porque o poder público ele dá meios, ele dá infraestrutura. Quem gera riquezas, quem gera emprego, melhor é a iniciativa privada. Então, Araçatuba, a partir do momento que ela passar a ter esse tipo de investimento e um crescimento industrial, toda a cadeia econômica vai ser beneficiada. Toda a cadeia econômica. O parque tecnológico, a gente tem que entender que é uma vocação da cidade. Araçatuba tem vocação tecnológica. Por isso que nós temos grandes empresas de tecnologia. O que você faz quando você tem vocação? Você fomenta. Você apoia. Porque isso vai se ampliar naturalmente. É orgânico o crescimento. Então o parque tecnológico é fundamental para esse crescimento. Nós temos locais públicos fechados. Então dá para estruturar. Não é um valor absurdo. Dá para fazer. Aí a hora que você dá à iniciativa privada a condição ao empreendedor, a incubadora, por exemplo, de empresas, para que o pequeno e médio, empreendedor que está sem recursos, ele pode acessar o Banco do Povo e ali começar um projeto com os custos dele subsidiados, e dali que ele atingiu uma maturidade, num tempo viável, ele sai e continua com o negócio. Então tudo isso é viável, possível, plausível. Só que você tem que ter pessoas técnicas em cargos técnicos e ter uma máquina enxuta. Repito, o câncer da administração são os inúmeros cargos políticos que tem lá dentro. Isso vai corroendo todo o sistema. Então é através dessa articulação, desse trabalho, e aí sim você ter um projeto técnico trabalhando, aí a política é interesse do governador que aqui cresça. É interesse dos deputados que aqui cresça. É interesse. Só que os projetos têm que chegar bem feitos. Araçatuba já perdeu projetos porque perdeu recursos. Vou te dar outro número. Uma coisa importante que poucas pessoas tocam. Eu tenho um compromisso de abrir o Fundo Municipal do Meio Ambiente. Tá. Meio ambiente também gera economia. Meio ambiente também gera riquezas. Né? E eu sei pelo pessoal do Conselho Municipal do Meio Ambiente que o prefeito nunca autorizou a abertura do fundo. Não autoriza porque ele quer ter a possibilidade, segundo eles, de que o recurso ali do fundo possa também ser remanejado por outras pastas. E isso é inadmissível. Agora, eu também ouvi relatos deles de que Araçatuba perdeu recursos internacionais porque não tem fundo para o meio ambiente. Então,
Quando você tem cargos técnicos, quando você tem uma postura técnica e não política, nós já perdemos recursos. Nós já perdemos. Por quê? Porque são atitudes pura e exclusivamente políticas. Quando você fala em atitudes políticas, normalmente você está falando não na boa política. Tá? É que as palavras, a semântica, ela pode variar conforme quem está falando. Então, a boa política é essa gestão. Agora, essa política corrosiva, tal, ela gera o quê? Sempre o interesse de manutenção de poder. E aí não são os interesses públicos que importam, mas sim o interesse de grupos políticos. Entendeu? Então, essa mudança vai gerar desenvolvimento econômico. Aracatuba é forte. Aracatuba é uma cidade maravilhosa e tem muitos empreendedores, pessoas trabalhadoras, pessoas que se interessam e gostam da região. Agora nós vamos levantar a moral do time. Entendeu? O maior exemplo que eu dou é o AIA, hoje. O AIA se reformulou. O AIA trouxe, de uma forma profissional, uma nova estrutura, montou um time, jogou bem. O que aconteceu? Um público que comparado à Série B. Por quê? Porque isso uniu a cidade. Uhum. Então, até quando eu dei a camiseta... O Bolsonaro estava usando ontem de novo a camiseta do AIA. Rapaz, está usando direto, hein? Ontem ele fez uma live, ele estava de novo com a camiseta do AIA. E, é bacana. Por quê? Porque até o presidente da República tem usado constantemente a camiseta do AIA. Eu me orgulho disso, de poder ter dado a camiseta para ele, já dei 2 vezes, quando ele veio também. Aí na hora que ele desceu do avião, falei, presidente. Aí ele falou, eu tenho essa camiseta. Eu falei, então, trouxe outra pro senhor. Então isso gera o quê? O senso de pertencimento, de força, de valor. Porque o araçatubense, pensa bem, eu sou um patriota, e todos sabem disso. Eu levanto essa bandeira. Só que eu digo algo. O próximo passo do patriota é ser municipalista. É ele ter o mesmo amor e orgulho da bandeira que ele tem do Brasil, ele ter da cidade de Araçatuba. E é isso que nós vamos fazer. Então isso tem a ver com desenvolvimento econômico, tem a ver com desenvolvimento cultural, com saúde, isso tem a ver com assistência social, isso tem a ver com tudo, porque aí tem um senso de pertencimento. Muito bom, vamos lá, 36 minutos de entrevista, esporte. Houve um embate seu com a bancada do prefeito. Se eu estiver sendo incorreto ou impreciso, você tem o direito, diria até o dever de me corrigir, tá? Mas, salvo engano, houve aí um embate seu com a bancada do prefeito que rejeitou uma proposta sua de ampliar o auxílio esporte de 10 para 12 meses. Você continua insistindo nessa situação no seu programa de governo. Por que considera isso importante? Marcelo, se nós pensamos em desenvolvimento esportivo, nossos atletas recebem um auxílio e é pouco. Só que, além de ser pouco, eles recebem 10 meses. É um absurdo, as pessoas vivem 12, né, no ano, pelo menos eu. Acredito que vocês também. Eu não inverno 2 anos. Aí, qual foi a minha proposta? Se eu tenho um orçamento, igual a prefeitura tem, milionário, enorme de publicidade, eu tiro dele 104 mil reais. Então tá, de um orçamento de publicidade de 4 milhões e 800. A minha proposta de emenda, tá, no orçamento, foi tirar 104 mil reais, que seria dividido por 2, 52 mil reais por mês, para que o auxílio atleta, que custa esse valor, fosse pago 12 meses e não 10. Eu, quando fui para a sessão com a emenda, confesso que acho que foi um momento inocente meu. Eu tinha certeza que ia ser aprovado. Por quê? O pessoal todo acompanhando da educação física, personal, os atletas, uma questão tão lógica, quanto dos nossos atletas que têm aí uma situação financeira que depende disso até para usar equipamento, que a prefeitura não fornece. Então, para mim, era algo assim. Eu nem imaginei que eu precisava ali fazer força para aprovação. Quando eu vi a bancada, por ordem do prefeito, votando contra, com aquela cara de banana, porque sabiam que não tinham que explicar, eu achei de um absurdo tão grande. Foi um dos dias que eu perdi a paciência, me irritei mesmo, apesar de ter me controlado um pouco. Porque eu achei assim, vergonhoso uma atitude dessa. É onde eu sempre falo, não há limites para os acordos políticos, eles vão transcender o interesse popular. Então, assim, nós temos esse ridículo em Araçatuba, de pagar 10 meses. Alguém puder explicar aí, tiver à vontade, até da prefeitura, e dar razão para isso, fica à vontade, explica aí. Por que se dá auxílio atleta 10 meses e não 12? Porque os caras hibernam aí 2 meses? Qual que é o discurso? Então, eu quero sim, porque é um valor pequeno. Isso é picuinha política. Lembra que eu falei de que quando a preocupação é a manutenção, sabe por que negou? Porque a iniciativa foi minha.
É tão pequenez o pensamento, é tão mesquinho, que é melhor derrubar o projeto de eu não sou nem adversário de um independente político que não reza a cartilha, do que beneficiar algo real, claro, necessário. Esse tipo de política está cansando a população, porque é hipócrita. Você sabe que eu acompanhando debates, entrevistas e lendo os programas de governo, muitas coisas que o candidato da prefeitura falava no início da campanha foi mudando ao longo aí do período eleitoral, né? Então hoje ele já fala em melhorar o auxílio atleta. Né? Eu estou vendo que ele tem copiado muito discurso meu. Então, assim, eu acho que pelo menos isso eu estou conseguindo, porque aquilo que eles eram contra e não fizeram, eles estão falando agora. Não, esse é um deles. É engraçado que eles são contra 8 anos. Aí chega no período eleitoral, é que período eleitoral é uma coisa de louco. Período eleitoral aparece tudo quanto é promessa, caridade, prioridade. Vou falar um negócio para você, cidadão. Olha o histórico. Porque agora todo mundo é bom. Vamos lá. Só para não perder aqui o esporte, você fala também em criação de um centro de artes marciais? Sim. Por quê? Porque nós temos muito arte, nós temos grande, também é uma vocação, tá? Sim. Nós temos muitos atletas de artes marciais. Então, se você promover, e artes marciais é um projeto que você consegue atingir bastante crianças. Dá para fazer um projeto social excelente, eu tive agora, sábado aqui, é um projeto que ele já existia e hoje ele ocorre dentro da minha igreja. Ele começou, o Mauro Miyamoto, a turma da Academia Psycho, começou, e chegou um momento que eles não tinham local. Eles atendiam, acho que na época, se eu não me engano, 30 crianças, mais ou menos. Hoje passa de 100. E a igreja que eu frequento, que é a casa do pai, pastor Samuel, cedeu um espaço dentro da igreja para eles continuarem com o projeto. Então passou de 100 crianças, e agora eles tiveram um evento aqui no ginásio. Então você consegue atingir a criançada em todas as esferas. É uma estrutura simples, porque a arte marcial você não carece de muitos equipamentos, não o seu tatame, o local, né, dentro de muitos outros esportes que você precisaria de uma estrutura maior. E quando você tem também para essas crianças entender que há um centro para os destaques, você cria também um compromisso, um senso de oportunidade, de crescimento, de desempenho, de busca de qualificação. E você consegue transformar um esporte, por quê? Porque a luta, as artes marciais, são também um meio viável profissional. Nós temos lutadores de Araçatuba que estão no exterior. E essas crianças podem sonhar com isso. Você sabe que Dubai, Abu Dhabi, recebe vários lutadores, atletas, e tem araçatubenses lá. E isso muda a vida das pessoas. Sim. Então o esporte, ele também não é só lazer. Ele também pode ser desenvolvimento econômico, social e profissional. Sim, então a ideia de trazer isso é para quê? É para que, através dessa centro, você crie um estímulo e um novo patamar para os jovens e para os atletas de luta de Araçatuba. Perfeito. Lucas, 42 minutos, 3 para suas considerações finais. Eu gostaria que você tivesse em mente o seguinte: por que o eleitor de Araçatuba deve votar em você no próximo domingo? Eleitor, primeiro, eu quero dizer para você, não caia na balela que o Borella, o Felipe estão dizendo de voto útil. Deixa eu falar uma coisa para você. Quem pede voto útil é porque é derrotado. Quem pede voto útil é porque não se garante. E aí apela para aquilo que ele não garante e tenta criar no medo das pessoas uma tentativa de apoio. Veja bem, nós contratamos a Veritar, que é uma empresa de 30 anos, que faz hoje a pesquisa do Pablo Marçal, elogiada pelo Tarciso, a que mais acertou os números em 2022. E vocês viram o resultado que temos nós em primeiro lugar. Por que eles promovem a história do voto útil? Porque não se garantem. É a tentativa desesperada de gerar confusão em vocês. E nós, do 22, nós estamos realmente propondo algo que vai mudar a realidade. Por quê? Eu não tenho o rabo preso. É simples. Você pode ver no nosso grupo político. Como é que pode caras que eram inimigos políticos até mês passado, agora de mão dada? Dos dois lados. Você acha que eles tomaram um café junto e falaram, puxa, a gente pensa igual da cidade. Por que nós não ficamos juntos antes? Nossa, a gente tem os mesmos planos. Não, pô. É acordo, é cargo, é secretaria, é ocupação de espaço. Não vai mudar. Por quê? Porque está carregado de compromissos. Quem deve muito vai querer pagar essa conta e vai ter que pagar essa conta lá na frente. Então não caia nessa balela, nessa questão do voto útil, porque, eu repito, quem promove voto útil é porque é derrotado. Não caia nisso. A Araçatuba tem chance, através de um projeto livre como o nosso, de mudar o seu rumo, de ter uma gestão livre
técnica, profissional, e vocês vão ver a diferença que isso vai ocorrer na nossa cidade. Vai mudar a realidade da saúde, da educação, da assistência social, que corroeu principalmente depois de Tudo Nosso. Depois de Tudo Nosso, vários instrumentos da assistência social foram fechados. SECOI, que cuidava de crianças, CCI dos idosos, o Lobato de crianças também. Eles simplesmente deixaram de existir, a despeito de receberem ainda, não sei como. Agora, é um momento de mudança, por isso não esqueça. Agora, dia 6 de outubro, para uma mudança política de fato, uma estrutura sem rabo preso, um novo início, que vai ser um início que no princípio vai ter muita gente chorando porque vai perder a mamata, é 22. Zanata Inicie 22. Não esqueçam disso. E eu conto com vocês para subir na direção certa. Isso, 45 minutos de entrevista. Lucas, eu te agradeço pela gentileza de comparecer aqui ao Jornal da Manhã Araçatuba e te faço um convite, tenho feito a todos que aqui passam. Caso seja eleito, quero contar com a sua participação mais uma vez no programa na próxima segunda-feira, 7 de outubro. Com certeza, pode ter certeza que eu vou estar aqui. Muito bem. Bom trabalho aí, que eu sei que tem muita caminhada pela frente. Boa sorte, bom dia. Muito obrigado. Um abraço a todos os ouvintes. Agora são 9 horas e 7 minutos. Repita. 9 e 7.